No vídeo de hoje eu vou sair do absoluto zero e conseguir uma renda extra que dá para faturar mais de 5 mil reais por mês só usando as inteligências artificiais. Eu sou desenvolvedor há mais de 6 anos e eu já fiz vários sites que foram vendidos por milhares de reais. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode fazer isso, mas com duas diferenças: de graça e sem saber nada de programação. Esse vídeo vai começar como um passo a passo para você começar do zero até ter clientes reais pagando para você fazer sites com inteligência artificial. Então sim, você vai sair daqui sabendo exatamente o que precisa fazer para criar sites profissionais com inteligência artificial, conseguir o seu primeiro cliente e ainda saber como cobrar por cada site criado, mesmo que você nunca tenha vendido nenhum picolé na vida e com poucas horas do seu dia. E aí, aqui é o Danny e esse é o canal Dev de Negócios, canal focado em mudar de vida ganhando dinheiro com a internet. E se o seu objetivo é igual esse aqui do canal, já se inscreve aí, já deixa o like para você não perder nenhuma oportunidade igual essa. E detalhe, se esse vídeo bater mais de 10 mil likes, eu vou fazer outro vídeo automatizando o processo inteiro de captação de clientes pra gente captar centenas de clientes por dia sem precisar fazer nada. Agora bora meter a mão na massa pra gente já começar a faturar hoje. O nosso primeiro passo não podia ser outro, a gente precisa encontrar quem vão ser nossos clientes. E aí eu recomendo vários tipos de clientes para vocês. Tem psicólogos, tem fisioterapeutas, tem dentistas, tem arquitetos, tem corretor de imóveis, tem vários tipos de profissionais que com certeza precisariam de um site para atender melhor os clientes e não tem. Então nosso papel aqui é oferecer esse site para o profissional. Eu vou mostrar dois tipos de profissional aqui. O primeiro é dentista, que eu já entrei em contato com vários aqui, inclusive a gente teve uma resposta positiva que eu vou mostrar ali para vocês. E o segundo que a gente vai entrar em contato junto aqui vai ser o fisioterapeuta. Então nosso primeiro passo é vir aqui na barra de pesquisa do Google e pesquisar por fisioterapeuta para a gente encontrar quais são os fisioterapeutas da cidade onde a gente está. E aí, claro, não limita a nossa cidade. Se você quiser colocar em cidades próximas, se você não quiser ninguém próximo a você ali, você pode colocar só o nome da cidade na frente aqui, por exemplo, o BH, que é de Belo Horizonte, e ele já vai recomendar todos os fisioterapeutas de BH. Mas no meu caso, como eu ainda não fiz nada, eu vou fazer na minha cidade mesmo, porque eu tenho certeza que tem vários clientes em potencial aqui. Então, quando eu pesquiso aqui pelo profissional, aparece do meu lado esquerdo vários profissionais que cadastraram o perfil dele no Google e tem várias informações. A gente chama elas de lead. Lead significa informações que a gente tem sobre um potencial cliente. Nesse caso, você pode perceber que tem centenas de leads. Eu posso rolar aqui e ainda vai aparecer vários outros leads. E cada lead é um potencial da gente vender um site para ele. O que a gente precisa fazer então? Clicar no cliente e coletar o número de telefone dele. Você pode ver que aqui ele mostra quando o cliente tem um website. Mas é muito interessante você clicar para validar, porque muitas vezes o pessoal faz isso. Coloca o link do WhatsApp ou do Instagram como se fosse um site, quando na verdade não é um site. É só uma forma de atrair as pessoas pro WhatsApp dele. Isso é muito bom pra gente, porque a gente já vai cair direto no WhatsApp da pessoa e já vai poder mandar direto essa mensagem para ela. Então esse é o nosso primeiro potencial cliente, a gente já vai entrar em contato com ele. Vou clicar aqui e ele já vai abrir no meu WhatsApp para mim. Detalhe, eu tô usando o meu WhatsApp particular, então você não precisa comprar um chip ou fazer nada do tipo. Você pode usar o seu WhatsApp. Isso é muito importante, até porque gera uma conexão com a pessoa. A pessoa vai ver o seu rosto, vai ver quem você é e fica mais fácil dela te responder, para ela não achar que tudo isso é um spam. E pra gente entrar em contato da melhor forma, a gente vai usar o ChatGPT para gerar esse texto pra gente. Então eu digitei esse prompt pro ChatGPT gerar para mim essa ideia. O prompt é bem simples, tá? Olha, estou criando sites e encontrei clientes em potencial que atendem como fisioterapeutas, pilates e wellness e etc. Gere um texto amigável com linguagem natural, oferecendo o serviço para eles. E aí eu vou deixar o ChatGPT fazer a mágica dele. A mensagem que ele gerou foi essa: olá, tudo bem? Percebi que você trabalha com fisioterapia, pilates, enfim, essa parte aqui você vai substituir pelo serviço que a pessoa está prestando, e achei muito legal o seu trabalho. Hoje em dia, ter um site bem feito faz muita diferença para atrair novos clientes, mostrar seus serviços de forma profissional e até facilitar agendamentos online. Essa parte eu vou tirar porque eu não quero fazer agendamento online. Eu desenvolvo sites personalizados, modernos e fáceis de usar, pensados especialmente para profissionais da área da saúde e bem-estar. O objetivo é transmitir credibilidade, destacar seu diferencial e ajudar você a conquistar mais pacientes. Se fizer sentido, posso te mostrar alguns exemplos e pensar junto em uma solução sob medida para o seu negócio. Quer que eu te mande algumas ideias? Então aqui a gente já tem nosso texto perfeito para mandar lá para o nosso cliente. Eu vou copiar aqui e vou deixar ele salvo aqui para facilitar para mim no longo prazo. É muito importante que a gente conheça o cliente para gerar essa proximidade. Então eu vou ver aqui, ó, qual que é o serviço que ele presta? Pilates e wellness. Então eu vou trocar lá aquela parte do texto para Pilates e wellness. Beleza. Copiei o texto, vou colar o texto aqui e vou enviar. Agora a gente vai fazer isso com várias outras pessoas. Quando a pessoa tiver site, eu recomendo que você nem faça para você não perder seu tempo. Provavelmente a pessoa não vai querer fazer outro site. Já mandei várias mensagens ali para vários fisioterapeutas, pilates, etc. Mas provavelmente eles não vão responder agora, porque já tá de noite. Mas eu quero ter um site pronto para quando eles responderem, para servir de exemplo, para eu mostrar para eles qual que é o serviço que eu tô oferecendo. Então eu vou gerar um site aqui 100% com inteligência artificial, com esse tema de fisioterapia e pilates pra gente ter como base. A gente vai usar o V0 da Vercel, mas antes de usar ele, a gente vai gerar o prompt lá no ChatGPT.
porque é muito importante que o prompt ele seja bem parrudo para a gente ter o mínimo de ajuste possível. Pedir o chat para gerar aqui para mim é um prompt bem simples, tá? Olha, gera um prompt para a construção de um site de fisioterapia para a ferramenta V0. O site deve ser moderno, com imagens grandes e que mostra o serviço do profissional. Também deve ter áreas de recomendação, contato e endereço. É bem simples o prompt, mas facilita bastante porque o ChatGPT deixa bastante informação pra gente. Daí eu vou copiar esse prompt que o ChatGPT gerou, vou voltar lá na ferramenta V0 e eu vou colar esse texto aqui que o ChatGPT gerou. Ele vai colocar como se fosse um arquivo, é normal, não tem problema, você só precisa apertar Enter. Nesse momento a ferramenta está gerando os agentes ali que vão ser necessários e depois ela vai gerar todo o código do site e deixar uma pré-visualização. Quando isso estiver pronto, eu volto aqui para mostrar para vocês. Enquanto o V0 termina de gerar o nosso site, eu vou mostrar para vocês os outros contatos que eu fiz que foram na segunda-feira. Eu entrei em contato com vários dentistas ou clínicas odontológicas e o intuito também era oferecer o site. Então todos esses que estão aqui do lado foram clientes que eu ofereci. Alguns me responderam, outros não me responderam. Esse aqui, por exemplo, falou que ia encaminhar para o responsável. Tem muitas pessoas que não responderam. Enfim, mandei várias mensagens para vários. Só que a pessoa que me respondeu, eu até cheguei a salvar o número dela aqui, é uma clínica que eu já tinha sido atendido aqui e ela me conhecia, então quando eu chamei ela me reconheceu e provavelmente por isso que ela me respondeu, porque eu cometi um erro aqui, eu mandei uma mensagem muito grande e eu coloquei um link. A gente nunca coloca link quando a gente vai entrar em contato com a pessoa a primeira vez, porque o WhatsApp ele pode entender isso como um spam, então eu recomendo que você nunca coloque o link quando você for enviar a primeira mensagem. Mas como ela me reconheceu, ela me respondeu essa mensagem e ela me direcionou para a pessoa que era responsável por isso na clínica dela. Daí eu entrei em contato com esse cara da clínica dela, mandei vários áudios, aqui eu já estava um pouco mais à vontade porque eu já tinha recebido sim, entre aspas, e daí eu montei um pacote. Nesse pacote vai ser um site gerado com inteligência artificial, então vai ser bem rápido de criar. Daí eu cobrei 699 se fosse um investimento, e se fosse com 2 sites, 1.100. Por que 2 sites? Porque ele tem um profissional que é a esposa dele, que ela é muito relevante lá para a clínica, então eu vi que tinha essa relevância, então eu tentei oferecer para eles comprarem 2 sites. E eu ia gerar os dois bem parecidos ali, a gente até reaproveitar bastante coisa, só que na verdade ele acabou optando pela opção de um site só, e dentro desse site ele vai fazer uma página específica para ela. Daí depois de conversar com ele, ficar esperando ele me retornar, ele não me retornou, então eu decidi fazer mais um ataque para ele porque eu sabia que era um cliente em potencial. Então eu fui lá na ferramenta V0, gerei um site para ele e mandei esse site para ele. E o site que eu gerei foi esse aqui. É um site simples, mas tem várias informações aqui também, é um site bem clean, mas ele funciona super bem aqui para o que eu queria oferecer para ele. E aí ele viu o site e ficou muito mais interessado. Depois de mais algumas conversas aqui, você vê que nem foram tantas conversas assim, a gente chegou a um acordo e ele fechou esse site comigo. No fim das contas eu não fechei por 700, eu fechei por 600 reais, mas mesmo assim ainda vale super a pena, já que eu vou criar isso com inteligência artificial e vai ser em poucas horas. O V0 já terminou de criar o site pra gente usar de exemplo, e esse é o site que o V0 acabou de criar pra gente. Ele fez um site bem clean, ele usou um misto de cores aqui que eu não gostei muito, dá pra gente alterar, mas por enquanto a gente vai deixar assim mesmo pra oferecer pros clientes. E aqui é um site completo, com informações, provas sociais, informações sobre a clínica, sobre a pessoa possível que tá atendendo na clínica. Tudo isso aqui é gerado por inteligência artificial, tá? Eu não mandei nenhuma informação dessa aqui pra ele. E aí ele tem um formulário, tem o telefone, o WhatsApp, contato e etc. Esse formulário, normalmente, ele dá um pouquinho de trabalho pra gente colocar ele no site, porque ele exige código. Então eu recomendo que vocês removam esse formulário, não deixem esse formulário lá, porque aqui eu quero que seja o mais simples possível. Eu quero que uma pessoa que não entenda nada de código gere isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer é remover esse formulário aqui. Eu vou pedir pelo chat aqui mesmo. Altere as cores de highlight de azul para manter todas no tom de verde, para a gente manter uniforme todas as cores do site. E remova o formulário na parte inferior do site. Maravilha, aqui ele vai fazer as correções que eu preciso e vai me devolver o site pronto. Cara, é muito rápido, olha a velocidade como ele corrige as coisas que a gente precisa. Já deixou tudo no tom de verde e ele já removeu aquele formulário que ele tinha colocado aqui embaixo, porque não faz sentido para mim ter aquele formulário. É isso que eu preciso para poder mostrar lá para os clientes quando eles perguntarem qual que é o tipo de site que eu atendo. E aí a gente vai publicar esse site para ficar acessível para todo mundo conseguir acessar. Então é só você vir aqui em cima no cantinho direito e clicar em Publish. Esse deploy vai acontecer de forma automática, você não precisa fazer nada aqui. Ele vai gerar tudo para você, vai gerar um link no final que você pode enviar para os seus clientes e é só aguardar aqui mesmo por enquanto. E aí uma coisa muito importante, provavelmente você vai ter que trocar as informações que estão aqui dentro. E para você não precisar ficar pedindo para o chat gerar essas informações para você, você também tem acesso ao código. Fica aqui do ladinho, você pode clicar em Code e ver o código. Mas eu recomendo que você não faça isso se você não tiver nenhuma experiência com código. Se você não tiver nenhuma experiência, você vai pedir através desse chat aqui do lado esquerdo. Caso você tenha um pouquinho de experiência, a gente pode utilizar o código para poder estar alterando as coisas. Vou dar um exemplo aqui bem simples.
O nome dessa pessoa que está aqui é Maria Silva. Só que Maria Silva é um nome muito comum, um nome que pode dar essa sensação de que foi algo gerado automático. Então eu vou copiar o nome Maria Silva, vou clicar aqui em código, daí eu vou pesquisar pelo Maria Silva. E aí tem várias seções aqui, né? Então eu preciso lembrar qual que é a seção. É a seção que os pacientes dizem. Então é a seção de prova social. Então eu vou procurar aqui, testimonials, por exemplo. Procurei por Maria Silva, e aí eu já encontrei o nome da Maria Silva aqui, eu posso trocar ela por qualquer nome. Então eu posso colocar um nome menos comum, vou colocar, por exemplo, Marilene Gomes. Vou clicar aqui embaixo em salvar, e quando eu voltar lá no código, vai estar o nome Marilene Gomes. Eu posso fazer isso com qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que eu encontrar aqui, um texto que eu quero alterar, esses endereços aqui, as referências, todas que eu precisar alterar, eu consigo alterar via código, ou eu consigo alterar via esse follow-up aqui, que é o chatzinho da própria ferramenta. Pessoal, eu tô aqui no outro dia e eu lembrei de uma coisa muito importante que eu esqueci de falar para vocês, que é sobre o title e o description do site. Se eu vier aqui em Publish, copiar o link do site que eu gerei, se eu compartilhar esse link com alguém no WhatsApp, por exemplo, eu consigo ver que o título e a descrição deles foram gerados automaticamente. Isso não é nada profissional, a gente precisa colocar um título e descrição amigável aqui. E para você fazer isso, você vai voltar lá na V0. Daí aqui no chat, no follow-up, no lado esquerdo, você vai pedir ele para adicionar o title e o description, que são meta tags. Beleza, o que eu escrevi aqui foi: adicione meta tags title e description no site. O title vai ser Fisiovida e a descrição eu peguei daqui, no meio do site, e coloquei aqui. Mandando isso para ele, ele vai gerar esse title e description pra gente. Isso é muito importante para na hora de eu compartilhar isso, ou até eu quiser pesquisar por Fisiovida lá no Google, eu vou encontrar ele, porque essas ferramentas de buscas, etc., eles usam essas meta tags para isso. Então visualmente não vai mudar nada, mas mesmo assim eu vou vir aqui em publicar e publicar as alterações. A publicação já terminou, agora a gente precisa testar para ver se deu certo. Para isso a gente vai clicar aqui em Publish, vai copiar esse link e vai abrir ele numa nova aba. Daí assim que abrir a tela, você vai apertar o botão direito, vai clicar em inspecionar. Se tiver em inglês vai estar em inspect, se tiver em português vai estar em inspecionar. Agora você vai abrir esse console aqui, se não tiver na aba de elementos, você clica nessa aba de elementos aqui. Daí você vai pesquisar. Para pesquisar você pode apertar Ctrl F ou Command F se você tiver no Mac. E aí você vai digitar por title, com essa flagzinha, esse sinalzinho de menor na frente. Então, sinal de menor, title. Você vê que ele já selecionou para mim aqui o título da página. O título da página está como Fisiovida. E a descrição está exatamente o que eu coloquei lá, que é essa descrição aqui. Então isso facilita muito para os mecanismos de buscas encontrar o seu site. E se você quer um site profissional de verdade, você tem que se atentar com essas coisas. Eu vou publicar as alterações que a gente fez, porque a gente publicou sem alterar o nome da pessoa, então eu vou clicar aqui em Public Changes de novo, e também vai gerar de novo o build. Esse processo todo ele leva 1 minuto e pouquinho. À medida que seu site for crescendo, esse processo ele pode demorar um pouquinho mais, tá? Mas você já consegue ver o site gerado, que é esse aqui embaixo. A gente já consegue ver o site porque a gente tem uma versão dele ativa, mas a versão com o nome alterado ainda não está pronta. Mas só para a gente ver como esse site ficou, eu posso abrir esse site aqui numa nova aba e ver completamente ele na tela. Outra coisa que é muito importante a gente validar é como o site ficou na versão para celular, porque provavelmente essa pessoa vai ler a mensagem pelo celular. Então vou clicar aqui, botão direito, inspecionar, e aí aqui no seu cantinho esquerdo tem um computadorzinho, no seu vai estar dessa forma. No cantinho esquerdo aqui tem um computadorzinho, você vai clicar nele, ele vai gerar essa versão aqui para celular, depois você vai clicar aqui nos 3 pontinhos e vai selecionar essa última opção aqui, porque ele vai deixar esse console do lado direito, não vai atrapalhar a gente. E essa aqui é a versão para celular do site. Você pode ver que também está muito bem construída, não está cortando nada, todas as informações estão encaixadas dentro da tela como a gente espera. Ele também criou um menuzinho aqui pra gente, então tá dentro do esperado, é isso aqui mesmo que a gente precisa. Então esse site ele já pode servir como base para a gente enviar para os nossos clientes. Quando ele terminar de publicar, vai ter esse publish aqui em cima, então você pode clicar nele e você pode ver que ele gerou um domínio para você. O domínio é um apelido, entre aspas, que a gente dá para um site. O site, na verdade, ele está armazenado em um servidor que ele é por um IP. Memorizar um IP inteiro para poder acessar um site. Isso fica inviável. Então a gente utiliza o domínio, que é uma espécie de apelido do seu site. Essa ferramenta, como é grátis, ela gera um endereço super aleatório. E se você mandar isso para o cliente, vai ficar nada profissional. Então tem como você deixar isso um pouco mais profissional, clicando aqui em Customize um domínio. E aqui eu vou colocar o nome da empresa, nesse caso é Fisiovida. E vou adicionar o domínio. Maravilha! Agora se a pessoa acessar fisiovida.vercel.app, ele vai acessar o meu site também.
É o mesmo site, só que agora ele tem um domínio que é um apelido muito mais amigável para ele. Mas é claro, esse domínio ele não é 100% profissional. Tem outras formas muito mais profissionais de você colocar um domínio. Se você pesquisar, por exemplo, por domínio.com.br no Google, vai aparecer várias empresas que vendem esse domínio. Esse domínio ele custa mais ou menos R$40 por ano. Pode variar dependendo do domínio que você escolher. Normalmente eu utilizo essa Registro BR, que é uma empresa que eu já sei como funciona e é mais fácil para mim lidar com ela. Mas você pode comprar em qualquer uma que você quiser. Esse domínio ele não é obrigatório, tá? Mas uma coisa que é muito interessante, funcionou para mim e eu acredito que vai funcionar para você. Você pode oferecer, por exemplo, um ano desse domínio gratuito para a pessoa, ele custa R$40. E aí você coloca esses R$40 como custo lá dentro da hora que você for cobrar o seu site. Então vamos supor que você fosse cobrar R$500 para poder fazer esse site. Ao invés de cobrar R$500, você cobra 540 ou 550 e você adiciona esse domínio lá para a pessoa. Eu vou acessar minha conta aqui só para você saber como que funciona isso. Um dos domínios que eu tenho é aqui do canal, que é o Dev de Negócios. Então eu vou clicar aqui, vou descer lá embaixo e aqui vai ter alterar servidores de DNS e configurar a zona de DNS. Se for a primeira vez que você está acessando o site, aqui vai ter uma opção para você migrar para o modo avançado. Nesse modo avançado que vai aparecer essas configurações da forma que você está vendo aqui. Não se assusta, é normal, é assim mesmo, mas eu vou te passar o passo a passo para você adicionar. Quando liberar, você vai conseguir colocar uma nova entrada aqui. E essa entrada é muito importante para a gente configurar um domínio customizado. Então quando você muda isso para o modo avançado, toda plataforma ela tem um tempo ali que demora para poder liberar isso para você. Então quando você clicar, vai demorar um pouquinho e vai aparecer isso aqui, só que vazio, sem essas configurações que estão aqui agora. E uma das formas da gente conectar o nosso site com o nosso domínio é falando para o nosso domínio qual que é o servidor que ele vai acessar quando alguém acessar esse domínio. Então aqui você pode ver que tem uns números aleatórios, umas coisas aqui que não fazem nenhum sentido. Na verdade, esse aqui é o IP de um computador, que é um servidor onde está hospedado o meu site. Eu sei que isso é um pouco complexo para você, mas pode abstrair o máximo de coisa que você conseguir. O mais importante aqui agora, a gente precisa conseguir esses dois valores. Então, para a gente colocar aquele domínio personalizado, a gente precisa conectar a nossa conta da V0 com uma outra empresa que chama Vercel. Isso é completamente automático. As duas ferramentas são da mesma empresa, então você não vai ter trabalho nenhum para fazer isso. E para você fazer isso, você vai clicar aqui em cima em Settings, Overview, e aqui vai ter um botão de você conectar. Como o meu já está conectado, eu posso clicar aqui em cima e eu posso ver isso lá na Vercel. Então vou clicar aqui para ver na Vercel e ele já vai abrir isso na minha conta. Se você não tiver conta, você pode criar sua conta com o Google e etc. Você já vai cair nesse mesmo local onde eu tô aqui. É bem simples para você criar essa conta, não vai dar trabalho nenhum. Quando você chegar aqui, você precisa clicar aqui em Domains. E aqui já aparece quais são os dois domínios que tem disponível. E aí você pode adicionar um terceiro domínio. Esse domínio você vai escrever exatamente como você comprou. Então vamos supor que eu comprei lá o fisiovida.com.br. Eu vou colocar aqui o fisiovida.com.br, vou deixar o resto exatamente da mesma forma como está aqui e vou clicar em salvar. Ele já está aparecendo aqui que a configuração é inválida, porque lá no servidor, lá no nosso domínio, a gente ainda não configurou essa parte. Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso descobrir as configurações para eu configurar lá no domínio. Então vou clicar aqui em Learn More e aqui já apareceu o primeiro valor que eu preciso. Então eu vou clicar aqui em copiar e você pode perceber que aqui ele tem o tipo, o nome e o valor que a gente precisa colocar. Toda vez que tiver um arroba, significa que você não precisa escrever nada no nome. Então eu vou copiar isso daqui, vou clicar em nova entrada, no tipo eu vou colocar A, igualzinho tá lá. Aqui, como é o arroba, eu não vou colocar nada. E no endereço de IP, eu vou clicar em adicionar. Ele tá falando que o recorde já tá cadastrado. Ele não tá deixando cadastrar porque é igual, tá vendo? Eu já tenho esse IP cadastrado. Esse IP aqui é o IP da Vercel, por isso que ele é igual. Então, independente do site que você fizer lá nessa plataforma, esse número aqui ele vai ser idêntico. Mas esse aqui ele vai alterar e eu vou te mostrar agora. Então se eu voltar lá na Vercel, posso fechar esse aqui e abrir o segundo, aqui ele já está bem diferente. O tipo é CNAME, o nome é www e aqui tem um outro valor. O que é esse www? A gente chama isso de subdomínio. Então é muito comum a gente ter vários subdomínios no site. Então pode ter, por exemplo, app.nike.com, por exemplo, www.nike.com, loja.nike.com, eu consigo controlar isso. Só que o www é uma convenção. Todo mundo coloca esse www. Uma das formas de a gente criar o domínio é com esse www. Vou copiar todo esse cara aqui, vou voltar lá na minha administradora e aí eu vou criar um outro registro, só que agora como CNAME, vou colocar um nome e aqui eu vou colocar o DNS, vou clicar em adicionar. Agora já deu certo, ele já adicionou, só que vai conflitar esses dois, porque é o mesmo prefixo, né? É o mesmo subdomínio. Então eu não vou deixar isso. Eu só coloquei aqui como exemplo, mas eu não vou deixar isso dessa forma. Nesse caso eu já tenho o meu site, que é o Dev de Negócios, que é o site que está renderizando aqui.
Então, para não atrapalhar lá o meu site, eu não vou salvar essas configurações, mas era dessa forma que você faria. E aí você vai clicar aqui em salvar alterações e a sua administradora, que no caso é o Registro BR, vai fazer todo o trâmite necessário para poder conectar o seu endereço com o seu site. E detalhe, isso não é imediato. Você vai clicar em salvar, ele vai até te exibir uma mensagem que isso pode levar até 2 horas. É muito comum que isso termine antes, mas pode levar até 2 horas. Então você vai salvar e você vai esperar. Quando você terminar lá, o domínio aqui ele vai ser configurado com sucesso de forma automática. Você não precisa fazer mais nada. E eu vou te mostrar um projeto onde tem isso e está funcionando. Então vou voltar aqui nos meus projetos. Você pode ver que já está configurado e já está com a configuração válida. Eu fiz exatamente a mesma coisa e cliquei lá em salvar. É só isso. Não precisa fazer mais nada que seu domínio já vai estar funcionando. E aí se a pessoa acessar pelo site que vai estar aqui, ele já vai ver o seu site que foi criado lá naquela outra ferramenta da V0. E como eu te prometi, eu vou te ensinar como que você pode cobrar para poder fazer site. Site normalmente é uma coisa que ela é bem cara, tá? Então normalmente as pessoas vendem isso muito mais do que 600, 700 reais igual eu vendi ali agora. Só que esse site a gente chama ele de site institucional. E esse site institucional ele está dentro de uma gama de vários outros tipos de sites, que inclusive esse é um dos sites mais simples. Então aqui dentro a gente tem institucional, a gente vai ter o e-commerce, por exemplo, que são lojas online. A gente vai ter o estilo de agenda. Inclusive tem um vídeo no canal sobre isso, que é como criar um microsas do zero com inteligência artificial, que você consegue fazer esse tipo de agendamento também, que também dá para vender e isso vende também. Se você tiver a disponibilidade de chamar as pessoas e oferecer, com certeza vai vender. Tem sites que são sites de consulta, tem esse tipo de site que eu te falei que são os microsas, né? Que são sites que prestam serviços. Então o ChatGPT, por exemplo, ele já não é um micro porque ele não é pequeno, ele é um SaaS, então ele presta um serviço muito grande pra gente e ele é uma plataforma super grande, uma Big Tech aí. Mas a gente tem vários tipos de sites que podem ser criados. E esse estilo de site que a gente está criando, na verdade, é um site institucional. É um site mais simples, é um site informativo. Não é um site onde vai ter várias ações, entrar em contato, um chat, finalizar compras, integrado com checkout, não é nada disso. É um site mais simples, institucional, para a pessoa que não tem nenhum site conseguir acessar esse site, conseguir ter acesso, né, a ter um site de uma maneira muito mais popular. Então por isso que a gente cobra um valor menor. Isso é muito importante para você não ir começando a fazer sites cada vez mais complexos e cobrando o mesmo valor. Cada tipo de site aqui tem um valor específico e cada tipo de site vai exigir uma estrutura específica. Então, por exemplo, não tem como você criar um site de SaaS, por exemplo, que é um software que presta serviço para todo mundo em larga escala, que você vai fazer isso simples, não vai ter gasto e você vai faturar milhões de reais. Isso é um pouco mais complexo. Vai exigir código, vai exigir experiência e vai exigir que você aprenda muito para poder conseguir fazer isso. Mas também não é impossível. Então, se você tem vontade de fazer isso, eu recomendo que você tente também. Inclusive, eu tentei, na verdade, não foi um SaaS, né? Porque é um serviço pequeno, é um micro SaaS. É a Biblioteca Secreta, é um site que presta um serviço de recomendação de livro. Se você não conhece, eu vou deixar o link na descrição, você pode ir lá e conhecer depois, mas é bem legal também com a inteligência artificial. Onde eu quero chegar com isso, né? Toda vez que você for fazer um site, que você for cobrar para um site, você tem que entender a complexidade que você está lidando. Eu tô te instruindo a fazer sites institucionais porque vai exigir o mínimo de você. Então ali com meia hora ali você já gera o site, já adiciona no domínio, já fica livre e faturou 500, 600 reais. Mas se você for fazer um site onde vai levar muito mais tempo, vai exigir muito mais de você aprender, conectar ele com outras ferramentas e etc, daí você tem uma outra forma de você cobrar esse serviço. Então se você for desenvolver um site mais complexo, eu recomendo que você cobre por hora. Por exemplo, 100 reais a hora. Daí você vai fazer uma estimativa de quanto tempo você vai levar para poder fazer isso. E quando a gente fala sobre estimativas, a gente tem que considerar o tempo que a gente passa estudando, o tempo que a gente passa construindo, mexendo, o tempo que a gente passa respondendo o cliente no WhatsApp, porque é muito importante a gente valorizar o nosso trabalho. A gente não pode perder nosso tempo, dar nosso tempo para alguém. O tempo é a moeda de troca mais valiosa que você tem, então você tem que valorizar o seu tempo. Então, considerando tudo que você vai fazer para o cliente, vamos supor que você vai levar 10 horas. Daí você vai cobrar do cliente esse valor vezes 10, que é a quantidade de horas que você vai gastar. Se você vê que esse valor ainda está baixo, você pode aumentar o valor da sua hora. Mas por que eu recomendo que você não faça sites mais complexos como o MicroSaaS, por exemplo? Porque vai levar muitas horas. Como você não tem experiência, vai ser muito difícil de você estimar isso e provavelmente você vai tomar prejuízo. Um outro tipo de site que eu recomendo que você faça, que vende super bem também, é o e-commerce. A gente também tem um vídeo no canal sobre como criar um e-commerce do zero sem gastar nada, popula as coisas do e-commerce, como a gente faz a primeira venda no e-commerce, tudo de graça. E detalhe, nesse modo de e-commerce você pode cobrar um valor mensal para você manter o site dele funcionando, fazer atualizações e etc. Então
por exemplo, você, além de faturar, sei lá, os R$ 1.000 que você vai cobrar para poder fazer o site, você ainda pode cobrar R$ 200 por mês para você manter a manutenção do site em dia. Então você vai faturar R$ 1.000 para fazer o e-commerce, mais R$ 200 para você manter esse e-commerce, fazer atualizações nele, e ainda você vai ter a frequência de receber esses R$ 200 todos os meses. Cara, eu já vi template de e-commerce sendo vendido por 300 mil, 400 mil reais. Então o e-commerce é uma coisa que dá bastante dinheiro. Se você tiver acesso a empresas grandes, você pode cobrar de várias maneiras, inclusive ganhar bastante dinheiro com isso. Então e-commerce é uma boa oportunidade para você ganhar a longo prazo, para você ter manutenção e para você faturar todos os meses com os mesmos clientes. O site institucional é uma boa opção se você quiser somente criar o site uma vez, receber esse dinheiro uma vez e não ter mais contato com esse cliente. Mas um detalhe muito importante, sempre isso tem que ser um ganha-ganha. O que isso quer dizer? Que você ganha, mas o cliente também ganha. O cliente ele tá te pagando pelo valor que você está gerando para ele. Então você precisa gerar esse valor. Então quando você for criar um site institucional, se atenta às informações, não deixa erro de português, não deixa erro nos contatos. É muito importante que você mantenha esse ciclo muito bem feito para você receber recomendações, enfim, conseguir fazer vários sites e faturar de fato esses R$ 5.000 por mês. Então pra gente faturar aqueles R$ 5.000 por mês, é só você vender 10 sites dos institucionais. E eu vou te falar, não é difícil. Eu comecei na segunda-feira e hoje é quarta-feira e eu já consegui um cliente. Se eu mandasse para várias pessoas, com certeza eu ia conseguir 10 clientes esse mês. O esquema de micro-SaaS também ele é muito interessante, ele dá mais opções, ele expande um pouco mais sobre esse institucional, mas o micro-SaaS normalmente ele te dá um pouco de trabalho. E quando eu falo trabalho, além de você fazer, na hora que você for entregar para o cliente, a manutenção dá mais trabalho. No meio do caminho o cliente descubra um bug, e aí você tem que corrigir, tem que entrar com o cliente, entender o bug, corrigir o bug. Então você vai ficar muito tempo preso até que você não tenha mais essa responsabilidade. Mas nesse caso do micro-SaaS é semelhante ao e-commerce, você também pode cobrar um valor mensal para estar dando essa consultoria ali para ele. Cara, e olha que interessante, enquanto eu estava gravando aqui, uma pessoa já me respondeu, então provavelmente ela tem interesse. Então se eu insistir aqui, com certeza eu consigo vender esse site sem problema nenhum. E eu vou mandar para ela aqui um exemplo de um site que eu consigo gerar e ver o que ela responde. E nesse caso aqui, de novo, eu vou tentar vender esse site institucional pelo mesmo valor, R$ 699, que vai dar R$ 700 por site. Eu vou gerar um texto aqui para mandar para ela com bastante informação, para que ela tire todas as dúvidas, enfim, eu monte para ela de verdade um plano ali. Já respondi aqui a pessoa, já passei para ela algumas informações, eu ainda não passei o preço que eu vou cobrar para ela do site, mas eu passei o custo que ela vai ter anual, que é o custo do domínio lá de R$ 40. Eu passei uma referência que é dentro da cidade para ela ver que eu também já trabalhei para outras pessoas aqui dentro da cidade. Eu passei para ela o exemplo que a gente acabou de criar junto aqui no vídeo para ela servir também como referência mais próxima da área dela, e depois eu mandei um áudio explicando para ela que toda a identidade visual da loja dela vai ser mantida, né? Que tudo isso que eu mandei é um exemplo, mas que a gente vai fazer tudo com base na identidade visual dela. Caso mais alguma outra fisioterapeuta me responda, eu já vou ter essas informações para só repassar para frente. Então é muito importante que você deixe esse texto aí salvo para você ir só compartilhando entre os clientes. Viu como dá para ganhar dinheiro só usando inteligência artificial? E lembrando, se esse vídeo bater 10 mil likes, eu vou ensinar vocês a automatizar todo esse processo, vou compartilhar tudo com vocês, tudo pronto, para vocês conseguirem extrair todas aquelas informações do Google Maps de forma automática, deixar tudo numa planilha para você só clicar e chamar no WhatsApp já com seu texto pronto, para você ganhar e faturar toda essa renda extra que a gente viu junto aqui. E se você também está nessa busca aí de como conseguir ganhar mais dinheiro com a internet, de conseguir a sua liberdade financeira e largar de vez esse CLT, já se inscreve aí no canal que vai ter vários vídeos sobre isso. Inclusive eu recomendo que você assista esse vídeo aqui para você aprender a fazer sua reserva de emergência e você não rasgar esse dinheiro que você vai ganhar agora com esse vídeo.